Olá, turma, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor falando. Vamos para mais uma aula, nossa terceira aula de física desse ano 2021, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é a lei de Coulomb, força elétrica, ok? Então, dando continuidade no conteúdo que nós falávamos na última aula, né? Nós falamos aí sobre os processos de eletrização e as formas como a gente poderia trocar carga elétrica. Beleza, mas a gente percebe que a carga elétrica ela só pode ser trocada desde que haja uma força de atração, né? Uma carga puxando a outra. Isso é óbvio para a gente, tá legal? Então a gente sabe que a partir do princípio fundamental da atração e repulsão, tá bom? As cargas elétricas se atraem ou se repelem, dependendo do sinal da carga. Então o que a gente conhece? Eu sei que positivo com positivo eles se repelem, né? Nós sabemos que negativo e negativo também se repelem, tá bom? E os opostos se atraem, né? O positivo vai ser atraído pelo negativo. E é assim, através dessa atração e ou repulsão, que as cargas se eletrizam, seja por atrito, por contato ou por indução, certo? Então, até então, a gente não sabia, não se sabia ainda como determinar a intensidade das forças de atração ou repulsão, né, apresentadas pelas cargas elétricas, tá bom? Quem conseguiu fazer isso, quem conseguiu denominar isso para a gente? Charles Coulomb, tá? Coulomb, então, ele conseguiu colocar a ideia, tá certo? E verificar quais são os parâmetros que, né, vamos dizer assim, que influenciam no valor da força elétrica, na intensidade, digamos assim, tá? Então ele conseguiu, através de experimentos com balanças de torção, determinar a intensidade da força elétrica para cargas pontiformes. O que são cargas pontiformes, pessoal, que a gente está falando aqui, ó? São cargas em formato de quê? De ponto, tá bom? Por que, professor, que a gente tem que considerar em formato de ponto? Né? Na verdade, não é nem em formato de ponto, mas dizer que elas têm um tamanho desprezível em relação ao contexto que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com um corpo consideravelmente grande, né, vamos pegar o seu corpo, né, ele está eletrizado e vai atrair outras coisas, outros objetos eletrizados, a força de interação elétrica ela não vai se dar exatamente como a descrita por Coulomb. Por quê? A força descrita por ele leva em consideração que as cargas são muito, muito pequenas, ou ainda, né, que suas dimensões são desprezíveis perto do fenômeno que está acontecendo. Então, o fato é, nós vamos considerar que as cargas são pontuais, pontiformes, tá? Seus tamanhos são desprezíveis. Então, para efeito de desenho, de comparação, nós vamos sempre colocar o quê? Pontinhos, né? Então, quando a gente colocar um pontinho perto do outro, a gente tem que indicar qual é o valor da carga, e aí sim eu poderei dizer, né, o sentido de interação da força elétrica nesse caso, tá bom? Então, a partir daí denomina-se lei de Coulomb a lei matemática que apresenta uma maneira de se calcular a intensidade das forças que existem entre as cargas elétricas. Então, a gente vai chamar de lei de Coulomb essa lei que consegue caracterizar a força elétrica, ou seja, dizer qual que é a intensidade. Legal? Já que a direção e o sentido a gente consegue dizer justamente sabendo o quê? Se são cargas de mesmo sinal ou cargas de sinais opostos. Tá ok? Certinho? Então, na sequência aqui, ó, nossa aula, vamos entender quais são os parâmetros que Coulomb levou em consideração para conseguir determinar o valor da força elétrica, ou então a fórmula para que se calcule a força elétrica. Tá? Observe, ela vai depender basicamente de três parâmetros fundamentais. Tá? Primeiro, a intensidade das cargas que estão interagindo. Vamos pensar o seguinte, o quanto será que a carga influencia nesse processo de atrair ou repelir, né? Imagine só, um corpo, tá legal? Pontiforme, como a gente está trabalhando, tá certo? E ele tem uma grande carga elétrica positiva, e eu tenho um corpinho bem menorzinho do que esse anterior, com carga elétrica positiva também. Aí eu te pergunto, será que esse cara aqui, esse objeto ou corpo, por ter uma carga elétrica muito maior, ou seja, uma concentração a mais de prótons nesse caso aqui, bem maior do que desse outro corpo aqui, será que ele vai causar mais força sobre esse aqui? Eu digo para você que sim, né? Imagine, por exemplo, vamos fazer uma analogia, né? Com dois ímãs, né? Você pega dois ímãs, tá certo? E coloca um perto do outro, tá? Você vai ver que eles vão se repelir em um dos polos e no outro ele vai o quê? Vai se atrair.
Tá legal? Ok, esses dois ímãs aqui são iguais, eles têm, vamos dizer assim, entre aspas, né, a mesma carga e se atraem mutuamente com a mesma força. Agora, o que vai acontecer se eu pegar, por exemplo, um terceiro ímã e aproximar desses outros dois que estão próximos? Será que eles vão fazer mais força sobre esse que está sozinho? Você pode ter certeza que sim, né? Vocês não estão sentindo aí, mas a força que um faz sobre o outro aqui, ó, né, que esses dois fazem sobre esse é bem maior. Devido principalmente, né, vamos imaginar que isso aqui fosse um corpo eletrizado, a quantidade maior de cargas presente nesse corpo, tá? Então, de que maneira a intensidade das cargas vai influenciar no valor da força elétrica? A influência aqui, ó, é de forma direta. Ou seja, quanto maior a carga, vamos colocar assim, ó, maior as duas cargas, ou então o produto das cargas, maior vai ser o quê? O valor da força elétrica. Vamos representar aqui, ó. Tá bom? Então, como a gente vai trabalhar com a lei de Coulomb, a gente tem que sempre imaginar que, né, entre outros parâmetros, eu vou estar analisando duas cargas e entre elas aqui vai existir uma força, a força elétrica, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui vale para a força de interação entre duas cargas. É aqui que funciona a força elétrica. Se eu tivesse três, professor, não. Essa carga faz uma força nessa e essa carga faz uma força nessa. São forças independentes, tá bom? Mas deixa isso aqui para lá por enquanto. Vamos trabalhar aqui, ó. Então, quanto maior o produto entre as cargas, ou seja, o valor de uma carga vezes o valor da outra, em módulo, tá certo? Quanto maior esse produto aqui, maior vai ser a força. Justamente porque quanto mais carga existe no corpo, mais elas vão fazer força sobre o outro. Tranquilo, né? Então elas influenciam de maneira direta. Quanto maior uma, maior a outra. Agora vamos pensar aqui na influência da distância, né? Imagina comigo, então, que você tenha duas situações. Eu tenho duas cargas interagindo, como essas duas aqui embaixo. Eu tenho um valor de força elétrica, tá? Ok, vamos supor que elas se repelem, né? Certo. Agora eu vou ter uma outra situação aonde essas cargas estão mais longe umas das outras, tá? Qual que é a sua ideia sobre a força elétrica nessa situação? Ela é maior ou menor do que na situação anterior? Pensa um pouquinho aí, tá? Você vai chegar à conclusão de que quanto mais longe eu afasto elas, menor vai ser a força. É a mesma coisa quando a gente pega os ímãs, né? Mais perto, força de atração ou repulsão é bem o que? Maior. Agora, quando eu afasto eles aqui, ó, a força ela fica bem menor, né? A ponto que uma região como elas estão aqui espaçadas aqui, ó, nem 10 centímetros, né, entre um e outro, eu não vou ter mais a ação da força elétrica, né? Então, a força aqui, ó, a gente vai perceber que ela decai com o quadrado da distância, tá? Então, a relação entre distância e força elétrica é uma relação inversa. É uma relação inversa por quê? Quanto maior a distância, tá bom? Menor vai ser o quê? A força elétrica produzida ali, tá? Menor vai ser a força elétrica que vai existir naquela situação, certo? E por último aqui, ó, eu tenho a influência do meio, tá? Quando eu falo meio, é onde essas cargas estão imersas. Então imagina de novo aqui na nossa situação os dois corpos aqui, ó, um com carga, o outro também com carga. Existe o que entre eles aqui, né? Entre eles existe o ar, tá bom? Então o ar, ele é o meio onde deixa a força agir, onde deixa uma influenciar na outra, tá? Então essa região do espaço aqui, ó, tá bom? Ela vai influenciar. Nós chamamos isso aqui, então, de, né, a constante que mostra, né, a influência do meio. Nós chamamos de constante eletrostática do meio, tá? Nós utilizamos a letra K para representar ela aqui, essa grandeza física, certo? Então, quanto for maior, né, quanto mais o meio permitir, tá certo? A interação entre elas, maior também vai ser o quê? A força elétrica. Maior tende a ser a força elétrica, certo? Então são esses três parâmetros aqui que vão influenciar de forma direta,
tá? Lembrando de novo que a força elétrica ela só age entre duas cargas, tá? Eu vou até anotar aqui, você anote no seu caderno, tá? Age somente entre duas cargas, ou dois corpos, né? Vamos colocar assim, corpos, tá bom? Somente entre dois corpos, beleza? Então, esses aqui são os três parâmetros que vão influenciar, tá? A força elétrica. E a constante eletrostática aqui, ó, eu esqueci de colocar, ela influencia de forma direta também, ou seja, quanto maior um, maior o outro. De maneira que nós podemos escrever a equação da força elétrica desse jeito aqui, ó, né? Nós chamamos a lei de Coulomb, essa é a equação, tá bom? Essa é a equação da força elétrica. Força elétrica é igual a K vezes módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, né, do corpo 1, do corpo 2, dividido pela distância que existe entre eles ao quadrado. Né? Então, temos sempre situações onde você tem um corpo com uma carga, outro corpo com outra carga. Entre eles existe uma distância, essa distância é sempre em linha reta, tá bom? Essa distância. Força sempre vai ser medida em Newton, no Sistema Internacional de Unidades. Cada uma das cargas medida em Coulomb, como nós aprendemos até agora. A distância entre elas medida em metro. Sempre aqui, ó, não esqueça, em linha reta, tá? Se tiver uma curva, não serve para você. Essa distância tem que ser sempre em linha reta. E por último, o K ele é a constante eletrostática do meio, tá bom? Esse aqui ele sempre é um valor dado, uma constante dada, a não ser que seja pedida, né? Tá? Então, a unidade aqui é o Newton vezes metro, dividido por Coulomb ao quadrado. Na maioria dos casos, ou então na totalidade deles, nós vamos utilizar a constante eletrostática do vácuo, tá? Por quê? Porque o vácuo é aquele meio, ou é aquela ausência de meio, né? Ausência de matéria, é o meio onde você vai perceber que não existe empecilho para a força interagir entre as duas cargas, tá certo? Então, ó, nós vamos utilizar sempre ele com esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Essa é a constante eletrostática do meio. Então agora vamos utilizar em alguns exercícios a lei de Coulomb e entender como que ela funciona. Vamos lá? Acompanhe aqui então, ó. Nós temos duas partículas, acompanhe, duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 Coulomb e Q2 igual a 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb, separadas no vácuo, ó, já falou qual é o meio, né? Separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a nona metro, tá? Sendo o valor de K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, qual a intensidade da força de interação entre elas em newtons, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos identificar o que é cada uma das coisas. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Eu tenho a carga número 1, a carga número 2, eu tenho a distância entre elas, eu tenho o valor da constante eletrostática e a pergunta que ele me fez é a seguinte: qual a intensidade da força? Essa é a pergunta. Vamos anotar os nossos dados aqui, ó. Quanto que vale Q1? 4 vezes 10 a menos 16. Coloque aqui, ó. Menos 16 Coulomb. Quanto que vale a carga número 2? 6 vezes 10 a menos 16. Coloque aqui. A distância entre as duas vale 3 vezes 10 a menos 9, então coloque D igual a 3 vezes 10 a menos 9 metro, tá? O K ele falou aqui, 9 vezes 10 a nona, tá? E por último, nós temos quem? Queremos saber a força, tá legal? Qual é o valor da força elétrica, certinho? Então agora pronto, é só aplicação de fórmula em matemática, né? Então aqui, ó, força elétrica é igual a K vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Aqui fica uma pergunta, né? Por que eu uso o módulo das cargas? Tá? Se ela é positiva ou se ela é negativa, não vai influenciar na força, na intensidade da força. Isso não vai alterar, tá? Então, por isso que a gente coloca um módulo, tá bom? O módulo, ele é justamente para quê?
para que você não tenha influência do sinal da carga, certo? Então, olha, continuando, vamos colocar os dados aqui, ó. Força elétrica igual a, quanto vale o K? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, 4 vezes 10 a menos 16, vezes 6 vezes 10 a menos 16. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, né? Uma dica para vocês resolver isso aqui agora é a seguinte: faça as operações com esses números aqui e depois com as potências de 10, tá? Então vamos multiplicar aqui, ó, 9 vezes 4, né? 9 vezes 4 é 36. 36 vezes 6, né, é igual a 216 vezes. Agora aqui, ó, 10 a menos 16 vezes 10 a menos 16, eu conservo a base e somo os expoentes, certo? Então fica menos 16 fica menos 32. Menos 32 mais 9 fica exatamente igual a menos 23. Então fica aqui 10 elevado a menos 23. Tudo isso dividido por quanto? Isso aqui ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado é 3 ao quadrado, 9, vezes 10 a menos 9 ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 vezes 2, que é igual a menos 18. Então fica 10 elevado a menos 18. Tá bom? Então agora você só termina de fazer essa conta aí, ó. Divida 216 por 9, você vai obter 24. Coloca aqui, 24 vezes divisão de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Menos 23 menos 18. Então, isso aqui é exatamente igual a quanto? 24 vezes 10 elevado a menos 23 mais 18 fica igual a menos 5. Certinho? Então, colocando em notação científica, né? 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newton. Né? Então, você percebe que é uma força muito quê? Muito pequena. Tá legal? Uma força muito pequena. Mesmo que a distância também seja muito pequena, mas a força é muito pequena. Justamente por quê? Porque a quantidade de carga também é muito pequena, né, pessoal? A gente tem que observar isso também, né? Quanto menor for a carga, aí, menor vai ser a interação, a força que vai existir entre elas. Então, a força é muito fraca, né? Você vai percebendo que quanto mais próximo, mais forte ela é, e mais longe, mais fraca ela é. Tudo bem? Pegaram essa ideia aqui, então? Vamos fazer o nosso último exercício da aula de hoje, para que a gente fixe bem o conceito da força elétrica. Vamos fazer esse mais rápido, ó. Duas cargas iguais de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs se repelem, olha, você já tem informação aqui, ó. Elas se repelem no vácuo com uma força de 20 newtons. Sabendo que a constante elétrica do vácuo é essa aqui, né, que nós já temos, quanto vale a distância? Então, o que ele está me perguntando aqui? Ele está me perguntando a distância. Vamos colocar os valores que nós temos aqui. Eu conheço a força elétrica, que vale 20 newton. Né? Eu conheço a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, newton metro quadrado, coulomb ao quadrado. E eu conheço, por fim, a carga. Mas você percebe aqui ó, que as duas cargas são iguais? Se são duas cargas iguais, eu vou escrever o quê? Q1 é igual a Q2, que é igual a quanto? 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Né? E a pergunta aí, quanto vale a distância? Tá legal? Então, a simples aplicação da lei de Coulomb aí, ó. Força elétrica é igual a K vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Vamos colocar os valores que nós temos agora aqui, ó. 20 newton é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes... O que eu vou colocar no Q1? 3 vezes 10 a menos 6. E no Q2? A mesma coisa. Tudo isso dividido por D ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso passar o D
multiplicando para o lado de cá, e o 20 que vai multiplicar o D eu vou passar dividindo. Então só vou trocar de lugar esses dois aqui, ó, para a nossa incógnita ficar do lado esquerdo, né? D ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 20. Certinho. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos arrumar a casa aqui, né? Ó, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Fica 81 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 6 é 10 elevado a menos 3, dividido por 20. Tá? Então aqui, ó, vamos puxar essa conta para cá. D ao quadrado é igual a 81 dividido por 20 é igual a 4,05 vezes 10 elevado a menos 3. Professor, terminei o exercício aqui? Não, porque o D está ao quadrado, né? Como é que eu tiro D ao quadrado aqui? Eu ponho a raiz quadrada dos dois lados. Então vai ficar aqui como, ó, D é igual a raiz quadrada 4,05 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Então a dica para você responder isso aí é transforma esse número aqui em número decimal comum, né? Sem ser notação científica, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai tirar a raiz quadrada desse número, tá? Então, no caso aqui, a raiz quadrada desse número é 0,063. O quê? Metro, tá? Só que olha a pergunta que ele faz aqui, ó. A pergunta de novo é em centímetros. Então, tem que transformar esse número aqui em centímetros. Então, no cantinho do nosso vídeo aqui fica como? 6,3 centímetros, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta, tá legal? 6,3 centímetros para esse problema aí. Tudo bem? Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, tá? Vou ficando por aqui. Façam as atividades que eu enviei para vocês, tá? Estão baseadas no que eu acabei de colocar para vocês, bem direto aqui, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana e bons estudos. Um abraço.